Quando nasci, estava pronto para inventar, mas aos poucos falaram que não podia, então adormeci. Mas nos sonhos pude ver nuvens se transformar em cavalos voadores, e raposas me contaram que poderia ser o que precisava ser em mim, Para então acordar e transformar. Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso Despertar da Criatividade. E nessa aula a gente vai trabalhar sobre a criatividade e o desenvolvimento humano. Vamos conversar juntos sobre como que a criatividade se desenvolve na infância, na adolescência e para onde vai no momento onde nós somos adultos. E depois vamos conversar sobre a criatividade e a educação. Sim, como que anda a criatividade no processo educativo? Se a gente pensar que a gente está desde o comecinho lá da vida institucionalizado, na pré-escola, depois escola, faculdade, como anda essa criatividade nesse processo todo? E para finalizar, vamos fazer um exercício para colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. Vem com a gente! Como a gente tinha conversado anteriormente, voltei aqui para conversar com vocês sobre a criatividade e o desenvolvimento humano. Quando nós conversamos sobre a criatividade, nós precisamos lembrar do quanto é algo natural. Mas, com certeza você deve estar me perguntando, será que é tão natural assim? Porque toda vez eu me paraliso diante de uma necessidade de criar algo, isso me assusta. Nós adultos nos paralisamos em situações onde precisamos dar voz a essa criação. Para entender melhor o porquê que isso acontece, precisamos voltar um pouquinho lá na primeira fase de desenvolvimento, que é na infância. Você já parou para observar uma criança brincando? A criança ela é livre, ela é leve, ela não está preocupada se a brincadeira está bonita, se está feia, se está certo, se está errado. Ela simplesmente deixa fluir. A criança existe a partir da criação, a vida dela é criar. Toda vez que nós adultos tentamos, às vezes, até entrar nessa brincadeira, por exemplo, tem uma vassoura caída no chão. A gente fala, vou pegar essa vassoura. A criança fala, que vassoura? Isso é uma ponte. Aí, em outro momento, você vê lá a vassoura no chão e você fala, opa, que bonita a sua ponte. Ah, que ponte? Já se transformou em um cavalo. Criança, ela é muito espontânea, ela é muito curiosa. E nós, adultos, deixamos de viver isso porque a gente fica paralisado em estar certo ou em estar errado. Quando a criança entra na escola, ela já perde um pouquinho dessa espontaneidade, porque é ensinado a ela que as colagens têm que estar certinhas na folha, que ela não pode pintar um sol de vermelho, afinal o sol é amarelo. E olha aí o primeiro momento onde essa criança ela é condicionada a não ter permissão de criar a partir desse mundo imaginativo. Muito das nossas dificuldades na vida adulta vem por esse reflexo do que nós adultos fazemos com essa criança. A criatividade, ela é natural da criança e ela precisa ser todo momento estimulada, porque é somente através da criatividade que nós conseguimos acessar o que essa criança sente, o que essa criança pensa. É a nossa forma de nos comunicarmos. Pensando no nosso desenvolvimento, a criança entra na escola, ela passa por esses condicionamentos e mesmo assim ela ainda tem um mundo imaginativo e uma espontaneidade muito grande. Conforme ela vai crescendo, vai entrando na adolescência, lá vem nós adultos de novo colocarmos um peso e uma responsabilidade de que o adolescente tem que ser criativo, tem que ser produtivo e principalmente tem que ser um gênio, né? Então, quando a gente coloca esse peso e essa responsabilidade, é um segundo momento onde essa pessoa se trava, porque espera-se tanto desse momento de vida, espera-se tanto de uma produção
que ela sente medo. Nós adultos também somos responsáveis por dar permissão para esse adolescente ser o que ele sente, a vontade que ele tem de viver e como ele quer existir naquele momento. Se aproximando da vida adulta, nós nos travamos novamente porque a gente está em um mundo muito competitivo. Aí, nesse momento, nós ainda precisamos, além de ser gênios, há uma competição gigantesca e ainda mais essa necessidade de produzir o tempo todo fica muito mais intensa. E o que acontece? Todas as experiências da infância, da adolescência, tomam uma proporção muito maior e esse adulto vai cada vez mais diminuindo a possibilidade do criar, porque é como se para o adulto criar precisa ter um porquê. E não, a criatividade, lá como a gente conversou na infância, ela precisa ser livre, né? E o adulto se prende porque ele entende que tudo que ele tem que produzir tem que gerar algo. E a criatividade até gera uma produção, mas não com a ênfase que o adulto olha para isso. E é durante o envelhecer que a criatividade tem uma permissão maior de vir de uma forma muito mais livre, justamente porque não tem a crítica, não estão tão preocupados sobre o que os outros vão achar e nem a necessidade de produção, do porquê. Volta-se muito ao movimento lá da infância, do fazer pela espontaneidade e para ressignificar a própria vida também. O assunto agora é educação e criatividade e o como esses dois andam juntos, né? Importante a gente entender o que é a escola. Quem falar que passou pela escola tudo muito bem, obrigado, me deixa aí um comentário depois, porque, né, escola sempre tem alguma coisa para a gente poder pensar. É importante eu colocar aqui que há escolas e escolas, principalmente quando a gente fala de um país como o nosso, onde tem várias possibilidades de escolarização. Então, o que eu estou falando aqui é de uma referência, de talvez uma generalização e até uma diminuição do próprio assunto, mas que dá a possibilidade da gente refletir e pensar um pouco sobre a criatividade no processo de escolarização. Qual é o papel da escola? Quando que a gente começa a ir para a escola? Qual é o papel fundamental do processo de escolarização na identidade e na personalidade do indivíduo? Algumas pessoas, alguns autores aí colocam a escola como um principal agente de apresentação do mundo para o indivíduo. É a primeira instituição em que o indivíduo, o ser, sai para o mundo, onde ele deixa a função familiar para conhecer a sua relação com o mundo. Então a escola tem um papel fundamental nesse momento educativo de criação e principalmente de formação de um sujeito. Quando a gente entra lá na escola com 4, 5 anos, a gente passa a desenvolver algumas habilidades. Me questiono aqui, será que a criatividade é uma habilidade que as escolas elas trabalham, visam e querem produzir isso no aluno? Será que é nos anos iniciais e depois num segundo momento a criatividade continua sendo estimulada? Faça uma reflexão aí, o como que você lembra da sua escola, do seu processo educativo. Vamos aqui cogitar, pensar um pouco sobre o processo educativo. Com quantos anos você entrou na escola? Hoje, com 5, 6 anos, você já está dentro de uma instituição. Quanto tempo se passa no processo de escolarização? Ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduações. Parece que passamos uma vida toda sendo institucionalizados, sendo educados num processo de endocilicar o nosso conteúdo, o nosso pensamento. A criatividade ela precisa ser alimentada, nutrida. E na escola fica a pergunta, será que as escolas e os planos de educação colocam isso como critério, colocam isso como treinamento de habilidade? Agora eu vou fazer um outro convite para você pensar no professor que mais te marcou no seu processo educativo. O que tinha neste professor que mais te marcou? Esse professor, ele colocou você diante da sua expansão de criatividade ou a redução da sua criatividade? Agora eu vou convidar você a um professor que você menos gostou na vida. Um professor que teve uma relação talvez de distanciamento.
A criatividade foi nutrida ou ela foi corrompida? Vocês conseguem compreender o quanto que a relação com o par, professor e aluno, também é coligada à criatividade? Tenta lembrar das suas relações, os trabalhos que você sente que foi contemplado e aceito e os trabalhos que você foi rejeitado na escola. Um conteúdo importante talvez a gente abordar junto aqui com a criatividade é a aprendizagem. O que é o processo de aprendizagem? O que é apreender o mundo, né? Como que capturamos o mundo? O que é apreender? Qual é a relação que a escola tem com o conceito, como a gente viu na aula passada, de aprender e como aquilo é transmitido para o aluno? Há uma preocupação de aprender conteúdos formais ou há uma preocupação dos conteúdos integrais desse aprender, a forma com que a criança recebe esse mundo e transforma esse conhecimento em uma nova habilidade, uma nova ação? As escolas elas estão mais preocupadas em transmitir um conhecimento ou fomentar a construção de um novo conhecimento? Pensando tudo isso, como que a nossa criatividade vai se instalando e vai sendo treinada, vai sendo habilitada para dar frutos, para que a gente consiga desenvolver outras habilidades diante dos conflitos da vida. Agora eu vou dar um exemplo um pouco tanto exagerado, ou não, muito baseado em cenas do mundo real, sobre a quebra da criatividade no processo de educação. Eu vou falar sobre modelos, os modelos educativos que passamos durante o processo de escolarização. Por exemplo, lá no ensino fundamental, a professora fala: agora vamos desenhar uma árvore. E ela apresenta alguns modelos de árvore para o aluno e pede para o aluno fazer uma réplica daquilo. Mas aquele aluninho fez uma árvore talvez que seja de uma outra cor, ou que seja uma árvore que não tenham folhas tão tradicionalmente conhecidas pelo que se espera que seja uma árvore, e a professora olha para ele: capriche, preste mais atenção, é assim que é uma árvore? E ela anula todo o processo de entendermos aquilo, se aquilo é uma árvore ou não. A criatividade ela não está na forma exata de como são as coisas, mas ela está na forma figurativa do que as coisas podem ser, do que as coisas podem se transformar. Imagine no processo educativo o quantas vezes a inspiração brota e ela é pegada pelo professor ou pelo agente formador, colocado dentro de uma garrafinha e tacado no mar. E haja tempo para achar essa garrafinha de novo, conseguir desprender essa garrafinha e fazer com que a gente possa beber da nossa própria imaginação e criatividade novamente. E agora o processo de educação talvez que mais comova este serzinho aqui: faculdade. Como é a criatividade na faculdade? Como são as relações de criatividade dentro da faculdade? Onde a gente está formando profissionais, onde a gente está formando profissões. Se a gente for parar para ali refletir um pouco, nada pode fugir dentro do quadrante desta profissão. O quanto a criatividade em muitos momentos no processo universitário é podada. Vou dizer podada para não dizer castrada, com a esperança de que quando a gente poda algo, novamente pode surgir. E quando a gente castra, talvez não se tenha mais um broto ou alguma formação daquela ideia. Vamos para a segunda proposta criativa aqui do nosso curso. E para essa atividade a gente vai precisar de alguns materiais. São materiais simples que provavelmente você já tem em casa, mas se você não tiver em casa, são materiais de fácil acesso, são materiais comuns. Como lápis de cor, giz de cera, vamos precisar também de um lápis 6B ou de grafite e uma folha A2. A A2 ela é um pouquinho maior que a folha tradicional. A gente ganha um pouquinho mais de espaço para poder se comunicar, para poder criar, para poder inventar ali junto do papel. Então vamos a propostas. Você vai pegar essa folha 2 e vai fazer 5 elementos nela. Você vai desenhar uma árvore, uma pessoa, um céu, uma casa e um rio ou um mar. E no outro momento você vai colorir, sem a necessidade de ser da cor do objeto real. Disponha esses 5 elementos na folha aonde você quiser. Não há uma regra. O céu não é em cima e não precisa ser embaixo. E nem precisa ser azul. No primeiro momento, crie o desenho sem pensar nas cores. Você vai lá, faz a sua casa, faz uma pessoa,
faz o rio. Desenhe ele, deixe ele pronto para colorir. Observe o desenho como ficou. Sente o que ele tá te passando também. E num segundo momento você passa a colorir. Mas tente não usar as cores que elas costumam ser. Por exemplo, o céu é azul. Quintal, talvez, um céu verde. Então pinte o desenho com o céu verde. A casa, que cor vai ser essa casa? Pinte essa casa. A pessoa, que cor que pode ter essa pessoa? O que cor tem os trajes dessa pessoa? A árvore, verde. E se a árvore fosse de repente laranja, rosa? Use cores improváveis, cores que provavelmente não seriam se não fosse o seu ato de criar sobre o papel. Não fique aprisionado nas cores do desenho real. Uma árvore não necessariamente precisa ser verde e marrom. Deixe as cores falarem, deixa vir. A ideia é possibilitar o destravamento. Que cor tem o seu céu? Que cor tem a sua casa? Que cor tem você? Que cor é seu mar? Deixa essas cores vir de uma forma muito fluida. Pode ser que no começo você vá ter a tentação na hora de desenhar ali o céu pegar o azul, mas se force a colocar numa outra posição de experimentação. Um céu, de repente, ele pode virar vermelho, ele pode virar lilás, ele pode ser verde, ele pode ser da cor que for preciso, que a sua alma precisa trazer para esse desenho. Não tenha pressa de fazer essa atividade, reserve um tempo longo para ela, converse com cada cor, vai observando o que as cores vão tomando sobre esse desenho. Fez o desenho? E agora a gente vai conversar com um desenho. Pega o seu desenho aí, olha para ele e vai observando como que é cada cor, como que ele ficou no processo final. Como que você se sente vendo ele? O que esse desenho diz para você? O que esse céu, que a cor dele quer falar para você? E pense nesses elementos, qual foi o mais tranquilo de fazer de uma cor diferente e qual foi o mais difícil de fazer ali. Por exemplo, o céu foi o mais difícil, a árvore foi super difícil de dar uma outra cor para ela. Observe também os seus pensamentos, as suas reações. Em algum momento você se sentiu com vontade de rir, ou em alguns momentos você sentiu raiva, ou em alguns momentos você sentiu dificuldade de colocar outra cor naquilo que foi ensinado como padrão para você? E por hoje é só, pessoal. A gente espera que essa aula tenha te inspirado a algo ou tenha feito você fazer alguma reflexão sobre a criatividade e o processo de desenvolvimento e que esse exercício possa descristalizar alguns padrões aí dentro de você. E use a criatividade sem medo, deixe apenas ela fluir. Até a nossa próxima aula. Até!